Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para darmos continuidade no nosso propósito, a qual é falarmos um pouco aí sobre escatologia bíblica. Já fizemos um primeiro vídeo falando sobre a importância na interpretação das profecias relacionado ao fim de nós fazermos então distinção entre os três grupos que nós temos dentro da Bíblia, que são os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Os judeus são aqueles que vieram de Abraão, Isaac e Jacó. Os gentios são todos aqueles que não são judeus, que são chamados de gregos também. E a igreja de Deus são todos aqueles, tanto judeu e gentio, que se unem e aceitam a Cristo e a obra que Jesus ele fez pela humanidade, convertendo-se a Cristo, aonde a igreja dá o seu início, ou tem o seu início, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A igreja, ela no Antigo Testamento é um mistério, a qual não foi revelado, mas nós iremos ver aí ela sendo muito clara, revelada aí dentro das Escrituras no Novo Testamento. Então, nós falamos que é de suma importância nós fazermos essa divisão desses três grupos para que então nós possamos entender algumas coisas. Por que é importante? Porque para cada um desses três grupos aí da humanidade há uma promessa para cada um desses grupos, né? E hoje nós vamos falar da promessa que Cristo tem para a igreja. E para isso, então, nós iremos falar aqui sobre o arrebatamento da igreja. Nós iremos falar sobre essa comparação que nós teremos aí entre a segunda volta de Cristo, né? Dividida em duas fases. A primeira, o arrebatamento, passando o período de 7 anos, que será aí a 70ª semana de Daniel, onde nós temos no capítulo de número 9, falando a respeito disso. Depois leremos os versículos, que irá dar início a essa semana, então, quando a igreja for tirada da face da terra. Então existe uma escola de interpretação que creem que a igreja passará, que são os pós-tribulacionistas, o qual creem que, assim como Israel foi guardado no Egito, Deus também pode guardar Israel, guardar a igreja, né, na grande tribulação. Então, esse grupo, eles fazem diversos, usam, né, a aplicação de textos que, para nós que entendemos essa divisão de classes aí, de grupo dentro da humanidade, que são relacionados para os judeus, às vezes são aplicados para a igreja, né? Ou quando então eles acabam dizendo que a igreja é o Israel de Deus, e pegam então alguns textos que estão relacionados, né, a Israel, e jogam para a igreja como se aquelas promessas e aquelas profecias relacionadas ao fim está sendo direcionada para a igreja. Mas nós veremos que há uma diferença muito grande, né, e vai ficar muito clara quando nós entendemos o que Deus prometeu para a nação de Israel e o que Deus prometeu para a igreja, e qual é a promessa feita para aqueles que não temeram a Deus, que não entregaram a sua vida ao Senhor, tá certo? Então nós faremos essa distinção, essa comparação hoje, para que nós possamos então entender. Então vamos lá, nós faremos a leitura aí de alguns textos, tá certo? Como eu já disse, nós vamos devagar, mas iremos estar lendo os versículos, pois é importante para nos dar esse respaldo, essa sustentação dessa escola de interpretação que são os pré-tribulacionistas, ou seja, aqueles que creem. Então nós temos os nós temos aqueles que
creem que a igreja passará, que são o pós e o meso, né? Então nós iremos aqui mostrar o que nós, como pré-tribulacionista, que cremos que a igreja não passa pelo arrebatamento, a distinção entre aí quando Cristo vem para estabelecer aqui o seu reino e quando Cristo ele vem para a igreja arrebatar a igreja e levar para o céu, tá certo? Então será para nós duas vindas na segunda vinda em duas fases. Na primeira ele virá para buscar a igreja como noiva, né? Como a esposa. E na segunda ele vem com a igreja para estabelecer aqui o seu reino sobre a face da terra, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo e fazer essa comparação olhando para a Bíblia. Vamos lá. Uma comparação do arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo de número 15, vamos iniciar por 1 Coríntios, capítulo de número 15, aonde nós temos aqui Paulo falando desta promessa que Cristo ele tem para a sua igreja, que é então essa transformação do corpo e receber um corpo que será glorificado. Então aqui no capítulo de número 15, no versículo de número 50 ao 58, vamos fazer a leitura, pois, como eu disse, é de extrema importância essa leitura para nós, do versículo de número 50 ao 58, diz assim: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então preste atenção que aqui ele está falando com a igreja. Num momento, preste atenção, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, nós temos aqui Paulo falando de algo que vai acontecer no arrebatamento, ou seja, quando Cristo ele vem, a igreja vai passar por essa transformação, tá certo? No livro de 1 aos Tessalonicenses, Paulo também faz menção desse acontecimento. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de número 13 ao 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme dos mortos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então aqui Paulo está trazendo uma palavra de consolo, pois os tessalonicenses estavam aqui tristes, porque ouvindo sobre a palavra da esperança do arrebatamento da igreja, então aqueles que haviam perdido seus entes queridos,
eles estão entristecidos, porque pensam eles então que eles não passariam por isso, eles não iriam ter essa experiência, né? Essa bênção prometida para a igreja. No que Paulo diz para eles, olha só, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos que dormem, né, que estão mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com voz de arcanjo, e com voz de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Preste bem atenção. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então aqui nós temos aí a menção da promessa de Cristo para o arrebatamento. Agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24 e no capítulo de número 25, nós já temos a manifestação da glória do Filho. Quando o Filho, então, voltará com a igreja. E aqui é muito interessante, por quê? Porque nós iremos fazer aqui um contraste, né, entre as diferenças aí de significado que existem entre o arrebatamento e a manifestação da glória, para a gente entender essa distinção. Porque há uma promessa para a igreja, que a igreja vai para o céu. Há uma promessa que Jesus vem buscar a igreja, para que aonde ele está, nós também iremos estar com ele. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 3, está esta promessa. Mas vamos então, antes de falar a respeito disso, fazer essa distinção e vamos deixar aqui aí alguns pontos de diferença. Preste bem atenção. No arrebatamento, o arrebatamento é o rapto, tá certo? O arrebatamento é quando Cristo ele vem e ele toma a sua igreja. Ou seja, essa palavra arrebatamento vem da palavra latina raptus, que a Bíblia latina traduzem com a palavra grega harpazo, tá certo? É usada 14 vezes no Novo Testamento. A ideia básica é remover ou arrebatar repentinamente. Todas as vezes que essa palavra é usada, há uma referência de roubo, saque, algo muito rápido, tá certo? Então, ela vai ser empregada aí nesse sentido, tá certo? Desse ato que é rápido, repentino. Então, veja a diferença entre o arrebatamento, que é Cristo vem nos ares até o céu. Versículo 17 que nós lemos aqui de 1 Tessalonicenses 14, tá certo? 4:17, desculpa. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Olha só, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ou seja, raptados, seremos tomados, certo? Juntamente com ele, aí diz assim, ó, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, né? E assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, veja na manifestação da glória de Cristo. Cristo ele vem para a terra, para habitar e reinar na terra. Vamos ver, olha a diferença. Mateus, capítulo de número 25. Veja a diferença. A promessa para a igreja é que Cristo vem e
busca ela para se encontrar com Cristo nos ares. Ali, o que vai acontecer? 1 Coríntios, capítulo de número 15, essa transformação do nosso corpo. Aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então, é isso que nós temos como promessa relacionada à igreja. Mas veja, na glória de Deus aqui, nessa manifestação de glória, quando Cristo ele vem na sua segunda vinda, como nós cremos na segunda fase, pois dividimos esse período, como já falamos, e vamos frisar constantemente aqui, em 3 anos e meio, dando aí um período de 7 anos, sendo que o primeiro 3 anos, né, será um de falsa paz, e depois então, quando o anticristo ele se manifestará e mostrará verdadeiramente o que ele veio para fazer, tá certo? Nesse período, nós cremos que a igreja estará no céu. Então, como que nós fazemos essa distinção? Definindo o que Deus tem para a igreja, o que Deus tem para Israel e o que Deus tem para os gentios. Vendo essa diferença para a igreja, Cristo vem arrebatar a igreja, raptar, levar. Para onde? Para a casa do Pai. E na glória, na manifestação da glória de Cristo, ele vem para habitar na terra. Mateus 25, veja só. Mateus 25, 31 ao 32. 31 e 32. Mateus capítulo 25, 31 e 32. Diz assim, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então assentará no trono de sua glória. Preste bem atenção. E todas as nações, agora não é só a igreja, não é só a igreja, porque o arrebatamento é para a igreja. O arrebatamento é secreto para as nações. Assim como em Atos dos Apóstolos, como Cristo subiu, e só os discípulos viram ele por um período de 40 anos, viram subir, o Senhor faz a comparação. Como foi naqueles dias? No arrebatamento será. Então não tem a ver com nações aqui, mas com a igreja, o arrebatamento. Agora, aqui, na vinda, em que nós estamos falando da glória de Cristo, ele vem com os anjos, ele vem com a igreja já glorificada. Para quê? Para estabelecer o seu reino na face da terra. Olha o versículo de número 32 mais uma vez. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará um dos outros, como o pastor aparta do bode as ovelhas. Então, é de suma importância entender isso. Mais uma segunda distinção. No arrebatamento, Cristo reúne os seus. Versículo 1 Tessalonicenses 4, voltando. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. E o versículo de número 16 e 17. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 e 17. Ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos, olha só, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aqui, Cristo vem para os seus, ele está falando para a igreja, Paulo está falando para a igreja. Agora, veja Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 31, aonde Cristo está fazendo aqui, né, ou falando com eles o sermão do monte, no Monte das Oliveiras, quando Cristo então revela estas coisas. Depois nós iremos fazer uma análise aqui do capítulo por inteiro, fazendo uma leitura baseado no Apocalipse, para vocês também entender
Mas veja, capítulo de número 24, versículo de número 31. Diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntar-se-ão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Veja bem que aqui já fala desses escolhidos, tá certo? A qual vai haver uma separação. Por quê? Porque aqui nós veremos a separação do bode das ovelhas, do trigo e do joio. Agora o joio, aqui quando Cristo ele vem para estar então estabelecendo aí o seu reino sobre a face da terra, aquele que vai ser arrancado será lançado no fogo. É a promessa para os gentios. Por quê? Porque agora os escolhidos que reinarão nesta terra, aonde dar-se-á aí o início do milênio, tá certo? Então, veja a distinção. Na manifestação da glória, os anjos reúnem os eleitos, falando aí da nação de Israel, tá certo? Veja no arrebatamento, Cristo vem para dar galardão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 17. Olha só, capítulo 4, versículo de número 17. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Ou seja, ali nós receberemos o nosso galardão. Por quê? Porque quando a igreja será arrebatada, passará pelo tribunal de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Depois nós vamos falar um vídeo somente do tribunal de Cristo, para que todos nós venhamos entender. Então, na vinda de Cristo, ele vem, busca a sua igreja e recompensa a sua igreja. Entrega galardão para a igreja, porque lembra o que Paulo disse lá no capítulo 15, que a obra das nossas mãos não é vã no Senhor. Agora veja a diferença aí, quando Cristo vem na sua manifestação de glória, ele vem para julgar. No arrebatamento, ele busca a igreja para retribuir. O tribunal não é de condenação, o tribunal é de recompensa. Tá certo? Agora, na vinda de glória de Cristo com a igreja, ele vem para julgar. Olha só, Mateus capítulo de número 25. Mateus capítulo de número 25. Versículo de número 31 ao 46. Vamos ler, pois é necessário. Nós já vamos finalizar para não ficar muito grande o vídeo, mas daremos continuidade. Mas leiamos, capítulo de número 25, do versículo 31 ao 46. 31 ao 46. Nós já lemos então o versículo 31, já lemos o 32, agora vamos ler o 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino. Observe que aqui está falando do reino que será estabelecido na terra. Aí diz: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou como de sede te demos de beber? Quando vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondeu o rei: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá aos que estiver à sua direita: apartai-vos de mim, maldito, para, olha só, o fogo eterno. Essa é a promessa para os gentios.
preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou como com sede, estrangeiro ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quanto a um desses pequeninos, o não fizerdes, não fizerdes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, preste bem atenção na diferença. No arrebatamento é tempo de galardão para a igreja. Na vinda e na manifestação de glória é julgamento. Preste bem atenção. Nós vamos parar por aqui. Nós estamos, então, aí no terceiro contraste de 8 que nós vamos falar sobre a diferença entre arrebatamento e a manifestação da glória. Duas coisas completamente diferentes. E então explicaremos aí, baseado nisso, por que cremos que a igreja não passa na tribulação. E nós daremos continuidade neste vídeo até o próximo, para não ficar muito extenso. Nós daremos continuidade. Até o próximo, no nome do Senhor Jesus.